Nós temos uma atuação forte, intensa e importante do Supremo Tribunal Federal e já já nós vamos falar disso. Em fevereiro, a guerra da Ucrânia completou 1 ano. E aí quase no momento em que... Olha, o Zelensky quando eram... 20 anos de idade. 20 anos de idade aí, ó. E aí quando, logo depois dos acontecimentos de 8 de janeiro, quando estava quase completando 1 ano de guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, Lula deu suas primeiras declarações, tentou uma movimentação aí, se apresentou como mediador do conflito, né? Não é a primeira vez que Lula tenta isso. Em 2009, quando a ONU estava para aplicar sanções ao Irã, Lula também tentou ser mediador de um acordo, né? Enfim, se a gente pensar um pouquinho mais à frente do que aconteceu ao longo deste ano, em maio, Lula estendeu um tapete vermelho para o Maduro e em dezembro agora o Maduro virou as costas para o Lula e afirmou que ia anexar parte da Guiana, né? O Lula tem estatura, tem força, representatividade, importância e respeito da comunidade internacional para se colocar como alguém que tenha a capacidade de mediar conflitos tão graves. E que não tem nada a ver com a gente, né? Pelo menos no caso, na Venezuela sim, claro, mas na Rússia e na Ucrânia, né? Que o Brasil tem diretamente a ver com os dois lados desse conflito, né? Eu outro dia perguntei numa coluna sobre realmente a situação internacional do Lula, negociando aqui, falando besteira ali. E aí, a brilhante intermediação da guerra da Ucrânia, como é que tá indo, hein? Porque não se fala mais nesse assunto, né? A gente tá vendo a retrospectiva aqui, que bom que a gente lembrou, porque do ponto de vista do governo é como se nunca tivesse existido. Para que serviu tudo aquilo que o Lula falou na época? Porque, vamos deixar claro, temos a Ucrânia, um país, uma democracia imperfeita, mas uma democracia, que queria se aproximar mais do mundo democrático, inclusive, entrando na União Europeia, entrando, quem sabe, na OTAN, essa rede de proteção, né, de países, da época da Guerra Fria ainda, mas que sobrevive aí ainda. A Ucrânia tomando as suas decisões como uma nação soberana. E a soberania das outras nações é um princípio que o Brasil é o primeiro a reconhecer, né? O país tem direito de se autodeterminar, não é outro país que vai entrar ali e determinar. Essa é uma posição histórica do Brasil. Uma posição histórica brasileira. Chega a Rússia e resolve que não vai deixar e que vai anexar uma parte do território. É o tipo de conflito que não tem a menor dúvida sobre quem está certo e quem está errado. E mais, é um tipo de conflito em que você tem uma potência ditatorial invadindo uma democracia. É o tipo de conflito que, se a Rússia levar a melhor nessa, e até agora ela tem levado a melhor nessa, se ela sentir que ela saiu ganhando, e se os outros países do mundo olharem para aquilo e falar, a Rússia saiu ganhando naquela história, isso vai ser muito, mas muito ruim, já está sendo muito ruim para a ordem democrática, para os países do mundo democrático, do qual o Brasil faz parte. Por que o Lula precisa... Me diga uma democracia liberal que o Lula trate com a mesma deferência, com o mesmo entusiasmo que ele trata, e países ricos, há países desenvolvidos, ricos, democráticos, que querem investir, não sei, querem ter negócio. E o Lula escolhe privilegiar tiranetes, ditaduras, meio pobres, inclusive, ao redor do mundo. E qual que é, Maduro aqui, sabe, qual que é o raciocínio? Eu até acho, e falei na época isso, que o Lula estava correto sim em retomar a relação com o Maduro, né? Foi uma aposta que foi feita no passado de tentar cortar relações, ver se a oposição ali do Maduro ganhava na Venezuela. Se tivesse ganhado, ótimo, eu era o primeiro a apoiar e que pena que o Maduro não foi derrubado. Mas ele não foi derrubado, ele está mais sólido do que nunca ali no poder. Se essa é a realidade, vamos assumir essa realidade. O Brasil não vai invadir a Venezuela, não vai... O Brasil é vizinho da Venezuela e quer negociar com a Venezuela, assim como a gente negocia com a Arábia Saudita, por exemplo, uma ditadura teocrática total, mas a gente tem relações com ela, relações políticas, relações diplomáticas, relações econômicas. Com a Venezuela, então, nossa vizinha, a gente quer ainda mais, queremos negociar energia sim, inclusive para comprar mais barato, eles devem dinheiro para a gente, queremos que eles paguem esse dinheiro, tem uma série de coisas que a gente quer ter influência ali, porque se não for a gente, é a China, são outros países que vão ter, então é óbvio que a gente quer. Então, querer ter o diálogo, perfeito. Mas quando a gente passa disso para uma situação de guerra, de agressão, de guerra, de invasão, daí não era para ter a menor dúvida, sabe? É óbvio que o Brasil tem que negociar com a Rússia. Mas a partir do momento que a Rússia está acabando com a ordem democrática dos países, é o momento de se colocar contra.
É óbvio que o Brasil tem que negociar com o Maduro, também com a Venezuela. Não somos nós que vamos tirá-lo diretamente do poder. Se ele sair, ótimo, mas a gente não tem controle sobre isso. Então vamos negociar com ele sim. Agora, a partir do momento que ele diz que vai invadir o país vizinho, vai invadir a Guiana, aí acabou. Aí acabou. Aí é hora de entrar com dureza e deixar claro, se você tomar essa decisão, é o seu regime que vai acabar. E infelizmente não é isso que a gente ouviu. Infelizmente é o Lula dizendo, não, vamos sentar na mesa para pedir bom senso para os dois lados. Veja só, vamos trazer para um contexto mais da nossa casa. Você está ali na sua casa vivendo normalmente. Chega um cara armado e diz, eu vou invadir sua casa e vou pegar um pedaço. E chega o juiz e diz, peraí, gente, vamos negociar e entrar num meio termo aqui para ver o que... Não tem meio termo, tem alguém que está querendo invadir o outro e não é para deixar em hipótese alguma. Então o Brasil, além de não conseguir nada, porque o que ele conseguiu na Ucrânia? Zero. A gente se queimou com o mundo democrático em diversas vezes para falar um monte de... para se colocar nessa posição neutra, mas que acaba sempre indo... Não é nem neutra, é um pouquinho mais a favor do outro lado. A gente também não vai querer romper com o mundo democrático, não acho que o Lula seja um louco que quer realmente os ditadores ali, mas a gente só se queima e não consegue nada. Então por que a gente continua? Pois é. E na COP28 o Lula também teve um discurso dúbio, né? Ao mesmo tempo que ele exigia, ou que ele reivindicava, dinheiro dos países desenvolvidos para ajudar a proteger a Amazônia, ele aceitou entrar no grupo dos países exportadores de petróleo, da OPEP+, dizendo assim, não, eu vou entrar no grupo para convencê-los que não devem vender petróleo. Exatamente, na Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo. Então, essa diplomacia do Brasil neste ano ficou uma coisa meio confusa, né? No mínimo, o timing foi terrível. Eu não sou contra entrar na OPEP também, não. A gente produz petróleo, não produz? Sim. É melhor ter alguma influência do que não ter nesse... E eu sou contra também quem acha que não, vamos parar de produzir petróleo agora. Se o Brasil realmente parar de produzir petróleo, a gente sai perdendo, outros países vão produzir um pouco mais também, vão sair ganhando e nada vai mudar de aquecimento global, de nada disso. Então não acho que é por aí, não acho que é sendo contra o petróleo. Isso é uma questão de timing. Você está ali, vamos focar, você está ali na COP, vamos focar quais são as medidas ambientais. Quais os tratados que o Brasil pode ter para incentivar a economia verde, para incentivar a Amazônia, mostrar, é o grande mostruário da melhora na preservação da Amazônia, e melhorou, de fato melhorou nesse governo. Então é hora de focar nisso, é hora de qual é o plano de transição, que também não está claro para o Brasil, quais são as demandas do Brasil. Nada disso está claro, que a gente tem um ministro cujo sonho de desenvolvimento é explorar petróleo o quanto puder, achando que isso vai nos trazer a riqueza, que também é uma grande de uma ilusão. O pré-sal está aí, os municípios que recebem os royalties do pré-sal está aí, você vai ver os índices sociais deles, não são muito diferentes dos que não recebem. Então, petróleo, a Venezuela está aí para mostrar um país que achou que só o petróleo realmente ia levar para frente, é o maior desastre social, econômico, político que a gente pode imaginar. Então, não sou contra, pragmaticamente a gente está no ramo do petróleo, está aí, está dado, não tem que sacrificar um ganho desses. Agora, qual é a sua prioridade, sabe? Na hora de se relacionar com o resto do mundo, será que essa é a pauta que interessa? Não é. Olhando para os acontecimentos ao longo deste ano...